Então, a gente está aqui com dois pastores e preletores do nosso encontro da Conferência no Evangelho. Três. Três também, eu tô. Vai ser realizada entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro. E a gente aproveitou então essa viagem rápida do reverendo pastor Wilson Porte aqui com a gente e aproveitar para, enfim, trocar algumas ideias a respeito do que a gente tem pensado e do que ele também tem pensado para falar com a gente. Então, bom, o tema é no Evangelho e a ideia então é o Evangelho da Reforma e perceber esse Evangelho como centro de integração do ministério cristão, da comunhão cristã. Por isso também, embora seja da Reforma, a gente pensa em abranger pessoas, inclusive que não se percebem dentro dessa tradição imediata. E para começar a pensar sobre isso, eu acho interessante te perguntar sobre como é que tu avalias a percepção do Evangelho na comunidade cristã em geral. Se a gente pensar em igreja brasileira, essa ideia do Evangelho como centro, o que se tem, o que se pensa acerca do Evangelho, o que se entende como Evangelho? Eu acho que a igreja hoje, boa parte dela não sabe o que é o Evangelho. Embora carrega o nome de evangélica, a igreja pouco se fala do Evangelho, porque não é um tema que atrai, não é um tema que faz crescer a igreja, não é um tema agradável, pelo menos, né? Na mente de muitos pastores e líderes do nosso tempo. Eu vejo que a teologia da prosperidade e outras teologias que vieram de fora tomaram um corpo e ganharam um espaço gigantesco na nossa nação, inclusive entrando dentro das igrejas históricas, que teoricamente não são liberais ou não são adeptas dessas teologias estranhas à palavra. Muitas até são tidas como reformadas, mas na prática acabam dialogando, namorando e cedendo a essas ideologias distantes do Evangelho, né? Então eu creio que a percepção que muitos têm hoje do Evangelho é realmente nula, é quase que nenhuma. Pouco se fala sobre ele, pouco se entende ele. Daí a importância de se resgatar esse tema. Estou lembrando aqui do Michael Horton, naquele livro Cristianismo Sem Cristo. Ele cita a pesquisa do Christian Smith, falando que entre jovens e adolescentes nos Estados Unidos, o evangelho, o cristianismo foi substituído por uma nova religião que é o deísmo moralista e terapêutico. Você percebe essa realidade aqui no Brasil também ou é algo mais distante? Sim, eu acho que mesmo o título do livro, né, o Cristianismo Sem Cristo, a gente poderia dizer os evangélicos sem o Evangelho, ou igrejas evangélicas sem o verdadeiro Evangelho no centro, né? E eu não tenho dúvida disso, acho. A gente percebe isso nas músicas cristãs, a gente percebe isso na pregação desses pastores que têm uma visualização grande no YouTube, na internet. A gente percebe isso nas nossas próprias comunidades, quando pessoas são convidadas a orar ou a cantar uma música, principalmente nas orações que elas fazem, onde elas manifestam um pouco daquilo que elas têm ouvido em casa, lido, assistido, e que muitas vezes não reflete a mensagem do Evangelho. O Evangelho tem deixado de ser pregado, as pessoas têm deixado de pregar o Evangelho para si mesmas, de ser relembradas do Evangelho. Isso tem causado um distanciamento do Evangelho, fazendo com que muita gente que é evangélica acabe não, enfim, sendo sinais desse reino, desse Evangelho transformador. Eu vejo que a gente vive um tempo muito parecido, sim. Eu acredito, uma das coisas que a gente está muito preocupado quando nós pensamos no Evangelho, na pregação do Evangelho, é como o ministério pastoral, que relação existe entre esse ministério pastoral e o ensino do Evangelho, tanto para a igreja quanto fora da igreja. Alguns pastores, eles, como dizem alguns pregadores americanos costumam dizer, alguns pastores, eles pressupõem o Evangelho. O Evangelho é presumido na igreja. Então, todos os crentes são crentes porque conhecem o Evangelho. Mas a verdade é que eles não entendem a dinâmica do Evangelho e a prática dele
desse evangelho, a maneira como esse evangelho se relaciona com todas as áreas da vida. E eu queria que você falasse sobre isso, a necessidade que os pastores têm de voltar os seus olhos, ou melhor, voltar o seu ministério para um ministério centrado no evangelho. Eu creio que a maioria de nós pastores achamos que nós nunca sairemos fora do evangelho, né? Que a gente nunca vai deixar de ser cristão, porque a gente é pastor, como é que a gente não vai saber o que é isso, como é que a gente vai deixar isso de lado? Mas sutilmente a gente sai do evangelho, a gente sai do centro, a partir do momento que a gente pressupõe que todo mundo saiba, a partir do momento que a gente pressupõe que a gente mesmo saiba, e que a gente começa a correr atrás de outras coisas que não demonstram que o evangelho está no centro da nossa vida. Coisas no ministério, coisas na vida pessoal. Então, por isso a necessidade dos próprios pastores voltarem a lembrar daquilo que o Evangelho é. A igreja corre o risco, sim, como aconteceu na época pré-reforma, reforma do século XVI mesmo, onde nós tínhamos o cristianismo, a cristandade, a gente tinha a igreja que existia na época, que estava totalmente longe do Evangelho, os líderes eclesiásticos totalmente distantes do Evangelho, a ponto de quando um ou outro levantava dentro da igreja para tentar chamá-la para as escrituras, eram tidos como loucos, como hereges, muitos foram queimados. Radicais. Exato, são extremistas, etc. Muitas coisas foram ditas, porque não era... ninguém imaginava como é que você vai dizer, como é que vai levantar um jovem como John Hus, um senhor, um jovem como Lutero e outros, para dizer para a igreja que ela está no caminho errado. É a mesma coisa hoje, você dizer para alguns pastores, olha, vamos repensar o evangelho, vamos pensar se a gente está pregando mesmo ele, se é isso mesmo, se essa visão, se esse rumo que a igreja tem tomado é aquilo que o Senhor Jesus espera de nós, faz parte das boas novas do reino, para a nossa vida e para a nossa igreja. Para muitos pastores isso é uma ofensa, porque quem são eles, essas pessoas, para chamar a igreja para voltar para o evangelho, a igreja evangélica para voltar para o evangelho? Então, o abandono desse evangelho fez com que muitas igrejas entrassem num pragmatismo, né? Numa busca por resultados, numa busca por coisas sensoriais e visíveis, onde o homem cada vez é mais e Deus é menos, e cada vez menos o homem diminui para que Cristo cresça, a sua glória, a sua graça. E mais uma vez, essa é a razão da importância da gente repensar o que é o evangelho, a importância de colocar o evangelho no centro do debate, da discussão para a própria igreja, da própria pregação, de nós pastores e os membros das nossas igrejas voltarem a pregar o evangelho para si mesmos, todos os dias, não se esquecendo dessa boa nova que é o que nos salva. Você tem escrito e palestrado acerca de dilemas como a depressão, entre cristãos inclusive, e pensando então nesses links que a gente está fazendo aqui, como é que você percebe o evangelho e o seu poder em torno de transformar o profundo de um coração deprimido, enfim, desanimado, desesperançoso? Existem vínculos, você percebe que existe um impacto imediato? Como é que você nota essa relação? Eu creio que sim, mas não em todos os casos de depressão ou angústia ou melancolia, como era chamado no passado. Mas eu creio que o evangelho, ele pode, quando corretamente pregado, ele contribui muito para ajudar pessoas em depressão. Embora nem sempre casos de depressão dependam só do evangelho, porque muitas vezes são casos físicos, são casos de disfunções hormonais, etc. Mas o evangelho, ele sempre ajuda, no sentido de mostrar para a pessoa a grandeza de Deus, a misericórdia, a bondade, a presença, e ajudar a própria pessoa a lidar com a sua própria personalidade. Porque, via de regra, muita gente, quando é em depressão, acaba sendo levada para um caminho não muito saudável, que é o da paparicação, né? Da levantar o autoestima. Não, nada contra isso, mas isso é um risco muito grande, é um perigo muito grande de impedir aquela pessoa que pode estar passando por um problema físico de aproveitar aquele momento para pensar em quem ela realmente é, dos pecados dela, das rebeldias dela, daquilo no coração dela que precisa ser restaurado. O Evangelho, de um modo muito simples, nos aponta que nós somos pecadores, grandes pecadores, e que Cristo é o nosso grande Salvador. Então, essa correta compreensão de quem nós somos, e a correta compreensão de quem Deus é, e o que Ele veio fazer por nós, o que Ele fez por nós, o que Ele continua fazendo por nós, e o que Ele espera que nós pensemos sobre nós mesmos, né?
Eu creio que a correta compreensão sobre isso, o que ele pensa, o que ele espera que pensemos, quem nós podemos nos tornar em Cristo e outras coisas mais que estão relacionadas com o Evangelho, pode sim e tem ajudado, pelo menos no meu contexto pessoal, em aconselhamentos e tudo mais, a diferença que o Evangelho faz para pessoas em tratamento e em restauração, em casos de depressão também. Durante esse período a gente vai ter, vai ficar exatamente, vai cair no dia 31 de outubro, né, dia da Reforma, e eu sei que vocês estão organizando também o culto da Reforma no meio desse encontro. Conferência. Qual é o plano, qual é o projeto, o que está envolvido nisso aí? O que está envolvido nesse projeto é, na verdade, um sonho que você tem, eu tenho, que alguns colegas pastores têm, da gente reunir um grupo de irmãos em Cristo, líderes de igreja, membros de igreja, mas em especial os líderes de igreja, para chamar, através da pregação, da própria conferência, mas da pregação nas igrejas locais, os nossos irmãos, o nosso povo de volta para o Evangelho. Aquilo que a gente tem visto no mundo inteiro, de algum modo, um movimento que reúne pessoas de denominações diferentes, para pensar o Evangelho, para escrever sobre o assunto, para falar, para palestrar sobre o assunto, orando em cima disso, pedindo que Deus traga um avivamento para a igreja, um despertamento da igreja, voltando para as Escrituras como aconteceu na Reforma. Nós queremos também ver em São Luís do Maranhão. Nós percebemos que há muito misticismo, como em toda a igreja evangélica brasileira. Cresce também os movimentos de teologia da prosperidade, esses movimentos personalistas em torno de um apóstolo, de um bispo, em que a experiência deles e as revelações pessoais deles têm muito mais poder do que a Escritura. Vemos também dentro das nossas igrejas locais, entre os reformados também, uma visão de vida cristã moralista, que estabelece um relacionamento com Deus através daquilo que ela faz e não daquilo que Cristo fez. São todos esses problemas que nos faz pensar na necessidade com sinceridade, com muita paciência e amor aos nossos irmãos, chamá-los de volta para a Escritura. Talvez por isso o tema o Evangelho da Reforma, porque o que a gente na verdade está querendo é pensar o que os reformadores pensaram, voltar às Escrituras e entender o Evangelho como ele é na Escritura, olhar como a palavra de Deus nos aponta. Então nosso plano é que no dia 31, em especial no dia 31, dia do culto, nós celebremos a Deus pelos momentos em que Ele não abandonou o seu povo, em que Ele reavivou a sua verdade, em que Ele resgatou a verdade no meio do seu povo e fez essa verdade progredir. Isso aconteceu na Alemanha, em Wittenberg, dia 31 de outubro de 1517, mas também aconteceu em vários outros lugares à medida que o Evangelho foi avançando, e aconteceu no Brasil quando o Evangelho aqui chegou. E o que nós queremos é agradecer a Deus por Ele estar sendo fiel à sua palavra e rogar a Deus que Ele faça a mesma coisa no nosso meio. Porque de algum modo aqueles elementos de deturpação da mensagem da Idade Média estão sendo vistos novamente. E nós precisamos fazer o que os reformadores disseram que nós deveríamos fazer. A igreja reformada deveria estar sempre se reformando, retornando o tempo inteiro às Escrituras. Por isso o No Evangelho, esse ministério que está sendo criado, tem esse objetivo: chamar os pastores, chamar os líderes, chamar a igreja de volta à Escritura, de volta ao Evangelho. Então é isso, a gente quer convidar você para estar com a gente dos dias 29 de outubro a 1º de novembro, participando da conferência no Evangelho. A gente vai ter como preletores pastor Wilson Porte, pastor Cláudio Lima, eu, pastor Além Porto, pastor João Dessa, e vai ter também workshops no sábado à tarde, tratando de temas como o Evangelho da Reforma e a Adoração Cristã, o Evangelho da Reforma e o Desafio das Cosmovisões, o Evangelho da Reforma e a plantação de igrejas no contexto urbano, e algumas coisas aí que são surpresas boas para você. Então, apareçam, vai ser divertido, vai ser bom para a glória do nosso Deus.